Bom dia, boa tarde, boa noite, você, meu querido ouvinte. Eu me chamo Everton, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Matemática Sem Aula aqui no programa da Licença. Nosso tal de podcast, que está abrindo agora. Tivemos o episódio inaugural desse novo formato com 880, onde eu e o Barra conversamos com o 880 também. E agora, vamos começar a nossa primeira apresentação do Matemática Sem Aula aqui, nessa plataforma, no estilo Spotify. Como disse, me chamo Everton, eu sou aluno de licenciatura de matemática, estou no 4º semestre. Estou aqui junto com meus dois amigos, o Edu. Oi, eu sou o Edu e eu também estou no 4º período da licenciatura em matemática. E aí também tem a Helena. Oi, gente, sou a Helena. Entrei junto com esses dois doidos no curso de matemática e licenciatura, então estou com eles no 4º semestre também. Obrigado pela apresentação com dois doidos, gente. Fico feliz. Relaxa que eu sou doida também. É isso, gente. A gente tá em matemática. Não tem como não ser doido estando aqui. Mas hoje, como o tema que vocês leram hoje já diz, vamos falar sobre matemática no nosso cotidiano, matemática no nosso dia a dia. E é bem pra desmentir mesmo aquela história de quando o aluno fala, não vou usar isso nunca mais na minha vida. Mentira, cara. Tudo que a gente aprende ali no ensino médio, no colégio, a gente vai acabar usando em algum momento da vida. E o primeiro tema que a gente pensou, quando foi pegar esse tema, a primeira pauta que a gente pensou, foi a inflação. Foi o nosso querido Brasil, nosso querido país, que tá com 2 dígitos pra essa coisa linda que é a inflação. Ei, crise financeira, que belo tema pra começar o podcast. Mas foi pra gente pensar um pouco mais sobre isso mesmo, como o aluno fala que muita coisa não vai ver, e você pega, por exemplo, a inflação, que coisa tá no dia a dia, tá ali no aumento de 3 semanas em seguida, a galera aumentando 3%. Como é que essa conta é feita? Como é que é 3% dentro de 3% e tudo mais? Às vezes o aluno não vai entender, ou então juro composto, coisas assim que acaba passando batido. E tá no nosso dia, é extremamente necessário na nossa vida, o resto dela. Não só isso, né? Eu acho que ainda nesse tema da questão da inflação, da pobreza do nosso país em si, a matemática até como estatística e como, inclusive, o desconhecimento das pessoas em estatística permite com que elas sejam mais facilmente, não compreendam as informações, sejam até mesmo manipuladas, porque existem muitas revistas que colocam imagens de gráficos e depois divulgam os números. Mas para aqueles que não compreendem os números e veem as imagens, tem muitas imagens que são adulteradas. E se a pessoa não compreende a estatística, ela não vai saber e vai achar que aquilo está certo. Então a matemática ela é uma ferramenta importante até para uma leitura de mundo mais correta, até para um auxílio que te impeça numa atualidade, que a gente não pode ignorar tudo que está acontecendo, todos os jogos assim políticos que nos envolvem, não só hoje em dia. Isso é uma coisa que desde que a humanidade existe, que continuará existindo, porque o ser humano é política. Então a matemática também pode ser uma aliada para a alienação e para o combate desta. Sim, ano passado a gente estava vendo, desculpa eu atrapalhar, a gente estava vendo a lógica combinatória, né? E no nosso grupo a gente fez um trabalho com ciência básica, né? E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse trabalho para poder entender mais como é que funciona e tal. E eu vi um gráfico que eu achei extremamente maravilhoso, para não dizer o contrário, que é um gráfico pizza, onde uma fatia de 10% era do mesmo tamanho de uma fatia de 12%, do mesmo tamanho de uma fatia de 17%. E eu falei, olha só que legal, pra pessoa que tá só olhando, são várias pessoas de mesma condição, né? Mas quando você pega no nível Brasil, 2% é muita gente. 7% é muita gente. Pra você olhar e pensar que tá na mesma condição, que tá em pé de igualdade, todas essas fatias. Fora o fato de que a estatística, eu acho que é uma das... Assim, eu, pelo menos, a gente ainda não chegou a ter estatística na faculdade, eu não sei muito a fundo sobre isso, posso estar falando besteira, mas estatística é uma coisa que depende muito da interpretação de quem está produzindo e de quem está lendo, né? Depende muito do contexto e da interpretação, é uma coisa muito mais subjetiva, né? Uma coisa que, durante a pandemia, muita gente perguntava por que eles não falam o número de gente que foi curada do Covid? Porque só falam do número de mortos. E isso é uma questão sabe, a estatística, ela, sabe, você precisa ter
Me fugiu a palavra, mas é a parte da interpretação e do contexto, sabe? Porque no contexto não caberia colocar o número de curados. Não faz sentido colocar o número de curados, certo? Então, como depende dessa interpretação desse contexto, a falta de informação, a falta de conhecimento da galera sobre essas áreas acaba prejudicando muita gente. Muita gente. Não, sim, cara, com certeza. Ainda mais se pega um cenário onde as pessoas querem conscientizar da importância da vacina chegar, das mortes que estavam ocorrendo e tudo mais. Se você bota cenário de curados, você minimiza isso. Querendo ou não, você mostra, você finge que tá resolvendo já a coisa que tá só crescendo, sabe? Então, até pra interpretação dos gráficos, né, é super importante isso. E saber como é que você vai colocá-los. Como é que você vai, da grande massa, você traga. E foi, cara, uma coisa que eu fiquei muito negócio foi quando tava conversando com um amigo. Ele falou que aumentou 3% de novo a gasolina. Por isso que eu falei da questão da inflação. Só que foi 3%, em cima de 3%, em cima de 3%, em cima de 12%. Então, assim, quando você vai pegar todas as porcentagens, não é só um 3%, não é só uma coisa tão simples assim, o último preço. Você tem que ver onde é que está sendo trabalhado, como está trabalhado e como é que isso vai sendo aplicado em todos os lugares. Nosso país é um país que é basicamente rodoviário. O transporte, a venda, a compra é rodoviária. Então 3% na gasolina é 12% no arroz, é 15% não sei aonde, é 6% não sei aonde. E vai aumentando esses números e quando você pega uma base matemática do aluno que fala onde é que eu vou usar isso na minha vida, ele esqueceu como é que isso é importante e como é que ele vai reaplicar essas porcentagens, como é que vai ser tudo isso colocado no dia dele. Eu acho que é bom relembrar que a matemática, ela é como o português, ela é uma linguagem, na verdade. A matemática não é, assim, uma coisa prática. A matemática é uma linguagem que foi desenvolvida para auxiliar os seres humanos, que, de uma forma que a gente desenvolveu que permitiu que, hoje em dia, a gente tenha basicamente tudo que a gente tem, que permite que a gente saiba a distância que a gente precisa estar de uma tela de televisão para aquilo não afetar a nossa visão, que permite que se saiba quais as estatísticas, quais a inflação que descobriu, que permite que a gente construa os prédios, que permite que a gente tenha tecnologia. A matemática, basicamente, é a linguagem que permitiu que a gente desenvolvesse tudo. E especialmente a questão da lógica, que muita gente ignora, mas o ensino da matemática está ligado a desenvolver também um pensamento lógico para você encarar qualquer questão de mundo, seja matemático ou não. Até nesse toque da lógica que é interessante, que é o seguinte: você tem que ter, sim, uma visão de mundo, mas na matemática, a lógica, a gente pode ter a área da matemática que é a lógica, né? O cálculo proposicional, que a gente conhece do verdadeiro e falso. E, fundamentalmente, todos os sistemas digitais funcionam em cima de verdadeiro e falso, de uns e zeros. O sistema binário de comunicação funciona em cima da lógica matemática, a lógica booleana, chamam, né? Então, assim, você vê, a matemática ela está em tudo, até nas menores coisas possíveis e impossíveis. Ou seja, se estão nos ouvindo, é graças ao binário, é graças ao cálculo, é graças à matemática. Exatamente. As tecnologias que a gente tem hoje de câmeras, de sabe, comunicação, sabe, as telas touchscreen, tudo, absolutamente tudo, é muita matemática envolvida, muita matemática. Então, ela está em tudo. Não dá para dizer que é inútil, não dá para dizer que não vai usar, porque vai, mesmo que indiretamente. E quando você tem um conhecimento sobre aquilo que você está usando, né, no sentido de, tipo assim, você sabe que aquilo que você está usando, mesmo que você não saiba exatamente, você sabe que aquilo ali surge da engenharia, que, sabe, vem da física, que fundamentalmente vem da matemática. Você consegue ter uma percepção melhor de tudo, né, uma percepção melhor do mundo. Com certeza, Edu. E eu acho que, justamente no que você está falando, né, eu entendo que tem muita gente que fala que geralmente esses argumentos vêm justamente das pessoas que não se reconhecem como pessoas exatas, que dizem que não pretendem cursar caminhos profissionais que envolvam qualquer matéria de exatas. O que eu sinto muito em informar, porque vai ser muito difícil você encontrar um curso de qualquer formação que não tenha um pouquinho de matemática. E assim, eu sinto muito por vocês que não gostam. E 2, gente,
Eu entendo que você talvez não precise descobrir, você não precisa ter a formação do cálculo, porque o seu, a profissão que você deseja seguir na vida vai te dar isso. Mas eu acho que aí eu trago duas questões. A ideia justamente voltando à lógica, que vai estar em qualquer coisa. Por exemplo, se você está cozinhando no dia a dia, você tem uma receita que você sabe fazer para uma pessoa, mas você vai receber uma visita e você precisa fazer para 3, o que te permite alterar essa receita é o pensamento lógico-matemático. Você só sabe alterar essa receita porque em algum momento você aprendeu que o que você faz para 1, você consegue fazer para 3 se você multiplicar por 3 aqueles ingredientes. Então, assim, a matemática básica, a matemática, assim, os pensamentos matemáticos, a lógica matemática, ela está no nosso dia a dia o tempo todo. Ela embasa o nosso pensamento e as nossas atitudes o tempo todo. Porém, eu entendo, se você não se identifica tanto e você não vê utilidade em aprender básico e tudo mais. Mas eu acho que aí a gente entra numa questão de conhecer por conhecer. Principalmente considerando o mercado de trabalho competitivo que a gente tem atualmente por causa do capitalismo, é sempre muito importante você não se prender apenas no que você gosta, apenas no que é no seu conforto. Sempre se expandir, você procurar conhecer mais. E eu acho que, assim, não só pelo capitalismo em si, mas pelo prazer de conhecer, a gente perde muito essa coisa. Quando a gente é criança, a gente pergunta tudo, a gente quer saber sobre tudo. Por que o céu é azul? Por que o passarinho voa? Por que a mãe do passarinho, ele nasce do ovo, mas eu não nasci do ovo? Como que eu nasci? A gente está sempre querendo aprender. Em algum ponto da nossa vida, a gente para de querer isso. Mas, poxa, como que a gente parou de desejar ter informação? Não porque, quando que eu vou usar isso no meu dia a dia? E sim porque, poxa, isso é conhecimento, isso é informação. Eu quero ter isso, porque conhecimento é muito bom. E assim como tudo na nossa vida, o nosso cérebro também é um músculo, também é algo que você vai treinar. Então, por mais que eu não vá usar báscara, como eu disse na minha cabeça, você treinar báscara é o treino de perna mais puxado, sabe? É a coisa um pouquinho mais puxada que seu cérebro precisa para poder firmar. Então, assim, mesmo que báscara não seja o instrumento que você vai usar, o Pitágoras não seja o instrumento que você vai usar, ele vai te dar mais capacidade de fazer as multiplicações básicas, as divisões básicas, você vai ter no seu dia a dia. Cara, todo dia a gente tá comprando e vendendo. Todo dia a gente tá ali nesse trânsito mesmo de pego o ônibus, perco tanto dinheiro, dou tanto dinheiro. Saio, compro alguma coisa. Educação financeira é uma coisa que é super necessária para a vida da pessoa, que a matemática aborda um pouquinho no ensino médio, mas que é matemática pura, é aplicada ali. Dividendos, é juro composto do cartão, é juro simples do crediário, é não sei o quê. Que às vezes a gente esquece que vem da matemática, que é matemática aplicada no nosso dia a dia. Então você vai usar aquilo ali, querendo ou não, você vai necessitar de regra da sua vida. Quando você fugir. Eu acho que eu gostaria de dizer também que, assim, eu gosto muito de matemática, mas isso, assim, foi então, algo construído... Só por isso mesmo. Eu não tenho mais sanidade, entendeu? Eu não tenho mais sanidade. Não, porque eu já morri por dentro. Assim mesmo. Mas, assim, é muito fácil pra gente também dizer a questão do estudar matemática, porque o nosso cérebro, é comprovado isso, que a zona de conforto do nosso cérebro é ficar na matemática, já que é o que a gente gosta mais. E cada um tem a sua zona de conforto. Assim como, provavelmente, alguns de nós não gostamos de estudar algumas matérias específicas, porque isso faz nosso cérebro sair da zona de conforto. Só as pessoas que estão aqui, pela primeira vez da gente, não dá licença, existe uma zoeira interna entre a gente, que quem tá... Se você for ouvir os outros 5 episódios no YouTube, ou também no Spotify tem, Matemática Sem Aula, você vai perceber que a gente zoa muito o Edu, porque ele não gosta nem um pouco de educação. Não é a praia dele. E eu não sou matemática, que é muito engraçado também isso, já que falando isso. Mas a gente vive nesse misto aí. E aí não são dos dois, porque ela gosta de tudo, entendeu? Eu gosto de tudo. Não tenho assim, não sou um Edu maluco da matemática, cálculo e tal, como ele é. E também não sou assim, expert da educação igual o Everton. Mas aí eu dou aquele mix junto, um pouquinho de cada. De vez em quando vou bem nisso, outra vez. Eu sou equilíbrio. Tudo perfeitamente equilibrado, como deveria ser. Valeu, Thanos. Ai, gente. Mas fala uma coisa séria, te atrapalhei, foi mal. Não atrapalhou nada.
Mas o que eu ia falar é justamente assim, óbvio que é mais fácil pra gente dizer que a gente gosta de matemática, mas também grande parte do porquê eu gostar de matemática veio porque desde pequena eu fui incentivada pelo meu pai a gostar de matemática. E não a gostar de matemática porque ele ficava me mandando estudar matemática, e sim porque ele gostava de me instigar. Ele via questões, tipo, tentava pensar assim, logicamente diferente. Eu gostava muito assim. Ele me ensinou a jogar xadrez, ele me ensinou a jogar senha. Senha, assim, a base da análise combinatória. Você começa tudo ali. E aí foi isso que talvez, inclusive, faça com que seja a minha matéria preferida hoje em dia. E ele sempre foi me incentivando a ver a matemática dentro desses que para uma criança tornava mais interessante, como por exemplo o Sudoku, aqueles desafios de lógica, tipo, João, Maria e fulano vão fazer aula de dança, descubra qual a aula de dança de cada um, em qual dia cada um vai dançar. Gente, eu amava fazer essas coisas. Isso é matemática também. É uma matemática que não pode estar tão explícita dentro de cálculos e tudo mais, mas todo o pensamento que envolve esses jogos são matemáticos. Então, a gente também se fecha, mas na nossa própria diversão cotidiana a gente pode encontrar matemática. Isso para não falar do óbvio que se a gente tem celular, se a gente tem jogo, se a gente tem tudo, é tudo graças à programação, que é tudo graças à matemática, né? Uma coisa que eu lembrei você falando desse negócio da senha é o seguinte, criptografia. Você hoje faz transferências bancárias por contas de criptografia RSA. É criptografia baseada em decompor números muito grandes em fatores primos. Então, assim, é a matemática, assim, a álgebra, que é uma área extremamente abstrata, aplicada aí todos os dias, milhões e milhões de vezes. Você só consegue mandar mensagem pelo WhatsApp, você só consegue fazer transferência bancária, fazer pagamento por conta da matemática. Sabe? E se, assim, é até uma coisa interessante, que existe um dos problemas em aberto dentro da matemática, né? Porque a matemática ela tem muita pesquisa a ser feita. Se alguém estiver ouvindo isso, que não for da matemática, a matemática está longe de estar completa. Na verdade, não existe isso de matemática completa. Essa é a realidade. A matemática nunca vai estar completa, sempre tem mais coisas a se pesquisar. Mas um dos problemas em aberto é que até hoje a gente não consegue ter uma fórmula fechada para ver qual é o próximo número primo. A gente não consegue formar uma sequência de números primos como a gente consegue formar uma PA ou uma PG. Inclusive, se a gente conseguisse, seria muito provável que a gente teria que mudar o sistema de criptografia inteiro do mundo, porque o sistema RSA, que é o que a gente usa, ficaria comprometido. Então, assim, um campo extremamente abstrato da matemática sendo aplicado em todos os dias. Só não vê quem não quer. Um detalhe sobre isso. Eu não via, gente. Se você não via também, não se sinta tão idiota quanto eu. Não sinto, o Edu que é um gênio, gente. Não é você que é idiota, não é. Eu e ele já acostumamos já com isso, entendeu? O Edu sempre vê com a informação que ninguém poderia imaginar, mas enfim. Mas se alguém um dia conseguir descobrir isso, parabéns, vai ganhar um Nobel de Matemática, com certeza, porque é uma coisa que tá desde Euclides dando descobrir e até hoje não rolou. Não existe Nobel de Matemática, amigo. Teve uma treta entre... É a medalha Fields. É a medalha Fields, exatamente. Tem outros também, não é só a medalha Fields. Não, nem sempre. A medalha Fields só é 40 anos. Por que eu tô tendo um déjà vu e tenho a impressão que a gente já falou disso? Porque a gente já falou off podcast, já falou sobre isso algumas vezes. Eu tenho certeza que o Everton já falou sobre o Nobel da Matemática. Eu tenho certeza que o Edu corrigiu e falou que não tem Nobel da Matemática. E eu recorrigi falando que é só por 40 anos. Se tem mais de 40 anos, você ganha Nobel sim. Não, amigo, não existe Nobel da Matemática. Não existe um prêmio Nobel. Existe um prêmio maneiro aí. Existem outros prêmios. O maior, assim, mais conhecido, que equivale mais ao Nobel, é a medalha Fields. Fields, mas só tem 40 anos. Então, se tem 42 anos, não descubra, gente. É isso, desiste. Já é. Não, você tem outros prêmios a receber. Eles só não são a medalha Fields. É isso. Tá vendo? Pessoal de distinção aí que tem mais de 40 anos. Por acaso esteja ouvindo a gente, queria ser só 2 pessoas. Mas enfim. Mas, voltando ao matemática cotidiano, voltando a falar da Helena. O Edu atentou pra criptografia, eu tentei pra Helena uma criança estranha. Que era uma criança que fazia soco. Foi essa parte que eu tentei. Até hoje eu não sei jogar Sudoku. Não, 5 anos fazendo Sudoku pra mim não faz sentido, gente. Hoje, é muito legal.
legal é uma coisa muito abstrata, né? É um conceito muito abstrato. Mas... Fechei aqui o áudio porque eu acho que tava tendo o jogo do Flamengo, que o pessoal começou a gritar. Sempre Acontece. Então, se tiver algum flamenguista ouvindo a gente, hoje é dia 14/11, às 4 horas. Se tivesse assistido o jogo do Flamengo, por isso que ela fechou o áudio. Sabendo agora. Basta ter mesmo, de quando eu tô gritando. Mas matemática cotidiano, cara. Uma coisa que o Edu vai querer falar, com certeza, há muito tempo ainda sobre, mas eu vou puxar aqui, que matemática cotidiano é: se nós temos casa, se nós temos teto e não moramos mais dentro de cavernas, é porque existe matemática. Assim, isso começou... Eu creio que... Eu não sei a história completa, obviamente, eu não faço nem ideia de quando a gente começou a estudar sobre isso. Provavelmente, por muito tempo, eles fizeram caso na base do isso aqui, se eu encaixar, ele não cai. Empérico, né, mano? Conhecimento empérico, velho. A única coisa que eu acho que eu posso agregar a isso é que a gente sabe que a construção de casa está completamente ligada aos ângulos, à angulação. E os ângulos já existiam, mas quem, assim, fez a métrica dos ângulos e definiu, assim, deu um termo universal para eles e botou tudo bonitinho, foi Tales de Mileto. E eu acho que isso foi, tipo, muitos anos antes de Cristo. Acho que 600. É uma boa numeração. Mas eu acho que foi 600 antes de Cristo, por aí. Eu acho que o Cristo foi 400. 3 minutos de civilização. Mas antes disso, por exemplo, já existiam as pirâmides. Então, assim, ele é o primeiro registro que formalizou, mas já existia antes, né? Então, a matemática está assim, não no nosso sangue. Não quer dizer que não existe. Matemática é uma ciência natural. Não, completamente. Existe matemática. A matemática, ela fundamentalmente, ela é extremamente, tipo assim, ela é muito empírica, porque muitas das coisas que a gente conhece, os teoremas que levam nomes de gregos, muitos deles, na verdade, surgiram dos babilônios, surgiram dos egípcios, e os gregos, na verdade, só pegaram aquilo que era um conhecimento empírico, que eles viam, ok, isso aqui dá certo. E aí eles foram lá e fizeram o quê? Demonstraram. A grande parte do trabalho dos gregos foi demonstrar, que é a matemática demonstrativa, a matemática formal, né? E aí vem Euclides e junta tudo nos elementos de Euclides, né? Eu acho que eu já falei sobre isso também. Mas enfim, relaxa. Hoje a gente sabe, a gente consegue calcular muita coisa, tipo, a distribuição das forças sobre cada viga da casa, e a gente consegue fazer as casas de uma forma mais segura e mais eficiente do que nunca, sabe? Do que se você for pegar todo o tempo aí para trás, hoje em dia a gente tem o conhecimento mais avançado sobre isso. E novamente, a matemática sendo aplicada, sabe? Eu acho que... Posso puxar um gancho aqui, então? De onde você tava já? Não. Outra coisa completamente aleatória. Você pode voltar daqui, inclusive. Eu gosto assim. Pode voltar daqui, inclusive. Como vocês viram, voltamos do nada, porque o Edu perdeu o raciocínio e voltou o raciocínio pra outra coisa. É isso aí. Na verdade, eu lembrei de uma coisa que eu tô estudando nesse período, eu tô fazendo um estudo orientado sobre geometria projetiva. E é uma geometria não euclidiana extremamente maluca, para dizer o contrário. É uma coisa muito bonita. Ele literalmente chama de maluca e logo em seguida ele fala bonita. Sim. É uma coisa maluca, estranha, mas é lindo, tá ligado? É arte abstrata. Arte abstrata, amigo. Mas surge da arte, é disso que eu queria tirar, porque a gente tem muito aquela noção, aquela divisão, né, de que tem certas coisas que você não tem nenhuma matemática envolvida, mas você tem. Pode falar. Só um detalhe, eu falei isso no off, eu vou falar de novo. Não surge da arte, matemática é uma arte. Matemática é ela arte. Pura já é arte. Mas lá na época do, se eu não me engano, renascentismo, né? Grande parte dos pintores, antes disso, faziam telas que não tinham profundidade. Você vê que aquela tela é um monte de coisa na tela que não tem profundidade. Tudo muito misturado, muito disforme. Não tinha um certo comprometimento com a realidade. Era muito esquisito. Exatamente. Quando chega o renascentismo, surge a perspectiva, né? A questão do ponto de fuga. Você fazer o ponto de fuga, né? As retas que se cruzam, todas as retas paralelas se cruzam no ponto de fuga, e a partir disso você consegue desenhar as formas geométricas numa perspectiva. Você consegue
é como se você estivesse olhando. Pensa que você está numa estrada reta e infinita. Você sabe que os lados da estrada, eles são paralelos, eles não se encostam, mas você olhando, assim, na estrada, olhando para frente, você vai vendo que a estrada vai se aproximando. Tipo assim, os lados da estrada vão meio que se aproximando até se encontrarem lá no infinito. Isso é perspectiva. Da perspectiva... Oi? Eu não sei se estou falando merda, outra vez falando merda. Mas esse bagulho que tem aquele triângulo de 3 ângulos retos? Não. Isso aí é... Se eu não me engano, geometria esférica que fala. Não, tá, a geometria projetiva, ela trabalha com a questão da perspectiva. Tipo assim, eles estavam começando a usar perspectiva, os matemáticos olharam para aquilo e pensaram: eu vou formalizar. Basicamente, eu tô chato. Até Coisa porque, linda, vale eu vou lembrar tomar que chato. naquela época, né, muitos dos matemáticos eram artistas. Então, Exatamente. para eles, aquilo estava totalmente interligado. Exatamente. E foi por causa do interesse, muito por causa do interesse da arte, surge a geometria projetiva. A geometria projetiva, ela tem toda uma construção axiomática, assim como a geometria euclidiana, onde você tem proposições e demonstrações, axiomas, proposições, demonstrações, né, teoremas, etc. Só que quando você passa para a parte analítica da geometria projetiva, a geometria projetiva analítica, digamos assim, ela é uma aplicação muito bonita da álgebra linear para resolver problemas, assim, muitos tipos de problemas. Porque quando a gente trata, né, a geometria projetiva a partir do ponto de vista analítico, ou seja, com equações, com álgebra, a gente tem aí uma ferramenta poderosíssima de um campo da matemática chamado geometria algébrica. E muitos problemas dessa geometria algébrica são resolvidos na geometria projetiva, sabe? Problemas de cônicas, né? Uma coisa que a geometria projetiva analítica, ela tem como se fosse uma correlação com a geometria analítica, né? A geometria euclidiana analítica. E quando você começa a trabalhar, né, com as duas, a geometria analítica normal, euclidiana, e a geometria analítica projetiva, você consegue resolver problemas muito complexos com uma ferramenta que simplifica muito a vida, porque agora é uma questão mais técnica, mas o Everton e a Helena vão entender. Basicamente, toda cônica é um círculo. Você consegue fazer isomorfismo de toda cônica para círculo dentro da geometria projetiva, o que é muito bonito e ajuda muito a vida do matemático, do jovem matemático. Fico feliz com o otimismo do Edu de Everton, eu não vou entender. Eu ia falar exatamente isso. Otimismo. Nossa, que interessante Vamos você assumir entender. que a gente entendeu. Muito legal. Não, tipo assim, você lembra da parte de isomorfismo da álgebra linear, certo? Quando você tem dois espaços vetoriais que têm características muito parecidas, tipo o R3 e o P2GR, certo? Então, você consegue fazer uma relação parecida na geometria projetiva em que toda cônica vira um círculo. Você fecha, traduzindo, né? Você fecha. Basicamente você Depende, fecha. né? Mas é. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito bonita. É só você pensa no... Gente, desculpa, vocês não estão percebendo isso, porque a gente tá... Aqui é só áudio. Tá eu e a Helena brincando com a mão, que a gente pegou uma hipérbole e fez com a mão a hipérbole, Helena. E aí eu tô fazendo fechar com a mão, pra tipo, a gente fecha assim, eu tava mostrando de outro jeito, tá os dois retardados. Edu, tadinho do Edu, falando, nossa, pra vocês entenderem como é mais ou menos, né? O Edu apaixonado pela matemática inteligente, eu e o Everton aqui, igual os dois idiotas, botamos as mãos assim, fazendo as cônicas e brincando de transformar em círculo. É isso, gente. Fez uma hipérbole e fez depois na mão no caranguejo. Foi o que eu ainda tô fazendo, batendo gente. Edu, perdoa a gente, continua sendo nosso amigo. Gente, tudo certo. Ele tá até abalado. Então, gente, a gente pede desculpa depois da nossa risaiada e tudo mais. A gente tá bem enferrujado nisso. A gente tá há um mês e pouco, 2 meses sem gravar podcast, sem se reunir também muito, porque entrou volta de faculdade e a vida é um escarcéu de coisa ao mesmo tempo. Mas o Edu tava explicando pra gente também em off um pouco de como é que isso funciona. Já depois da decepção dele de ver que eu e a Helena não conseguimos entender, ficamos brincando com o teorema. Ele explicou pra gente como é que funciona um pouco melhor. E depois a gente entender um pouco mais. É bonito, é bem interessante ter a perspectiva. E o que eu acho mais maneiro é a gente pensar que, quando a gente pensa nisso,
vamos botar o seguinte. Estamos já falando com a casa de espelho, não foi? De circo? Creio que Ou sim. alguma coisa parecida. Uhum. Mesmo assim, quem não foi já viu no Tom e Jerry. Isso. Aqueles espelhos Gente, qualquer que filminho de terror que tem aquela cena É. que eles estão procurando o vilão e aí o reflexo do vilão está por toda parte, mas qual é o vilão verdadeiro? É isso. Não, Bem é isso. clichê. Então, que às vezes não tá nem na sala. Scooby-Doo, tá tem ligado? isso em tudo. Então, mas isso é uma aplicação muito linda da matemática, gente. É a aplicação de ângulo, perspectiva de visão, ó. Querendo ou não, Exatamente. aqueles espelhos que são meio boleados, que você se vê mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo e tal, também é uma aplicação disso. É a aplicação da sua visão, do ângulo da sua visão, com a reflexão de luz. Exatamente. Eles pegam e eles juntam, né, espelhos côncavos, espelhos convexos, e aí com isso eles distorcem a imagem. E novamente, ok, é física, mas física é o quê? Física é matemática. Fundamentalmente. Você, física, gente, por favor, faça física sem nenhuma conta. Eu quero te testar. Faça A física sem física, aproximações. exatamente. É exatamente isso, né? Tipo, porque a matemática em si é a linguagem. A física, ela pega essa linguagem e tenta traduzir o mundo que a gente conhece a partir dessa linguagem. Tenta traduzir a natureza, tenta traduzir tudo que acontece ao nosso redor pela linguagem da matemática. Tipo, esse é um princípio, né? É uma base, uma matemática também. Sim. Tanto que é uma coisa, né, curiosidade, mais uma comigo. Mas o nosso querido cálculo que a gente tanto fala, assim, se a gente for pegar uma parte do cálculo, a boa parte do cálculo foi desenvolvida por quem? Isaac Newton. Né? Foi Newton Desgraçado e Leibniz. que me fez estudar isso agora. Gente, realmente, é a notificação que eu tenho que antes de entrar na faculdade, eu admirava muito o Newton, admirava muito o Einstein. Hoje eu tenho ódio por ele, gente, é especial, viu? Brincadeira, gente. Eu reconheço, assim, um gênio que realmente revolucionou, considerado um dos maiores gênios, se não o maior gênio que já passou pela Terra. Mas, pô, cara, por que eu tenho que estudar isso? Brincadeira. Por que eu tenho que estudar isso? O Edu já listou uns 5 motivos no mínimo agora. Exatamente. Isso aí, Edu. Mas eu só falou uma coisa quando a gente trabalhou. Desculpa, Edu. Que o Newton criou o cálculo. Foi o Newton e o Leibniz, eles criaram o cálculo, né? Mas o Newton físico. E, enfim, era só isso mesmo. Mas que volta nas falas, né? A Helena falou que o Mikael estudou quando era criança e falou querido cálculo. Querido depende pra quem, amigo? Você tem que pegar muito tempo de quem tá tendo esse experimento todo. Experimento existe não, né, gente? Desculpa. Eu acho que não. É isso que a física faz com a matemática, entendeu, Olivia? Ela é como se fosse as palavras. Eu tenho um ressentimento contra os físicos, desculpa. Assim, meus 2 melhores amigos são físicos. São físicos. Meu namorado é físico. Então, É um astrônomo físico, enfim. Nossa, eu tô livre, graças a Deus. As mãos limpas. Everton, só espera. Daqui a pouco seu físico também vai chegar. Você vai ter alguém pra te atormentar na vida. Também, eu acho, eu não sei até onde que isso é bom. É bom, né? Tirando todas as partes ruins, é bom. É muito bom, depois de parte ruim. Mas, gente, eu ia falar uma coisa que eu acho muito engraçado também, quando a gente começa a estudar matemática, principalmente a lógica matemática, e é um momento que você realmente percebe a diferença da língua portuguesa para matemática. Porque tá tudo em português. É chata, mas muita coisa que tá em português, tipo, ali, não funciona para matemática. Tem um sentido diferente do que o que a gente aplica ao dia a dia. Como o e, o ou, o nenhum. Cara, tem muita coisa. Por exemplo, a gente fala muito comumente: não tem ninguém aqui. Isso expressa, pela nossa linguagem cotidiana, que não existe ninguém no cômodo. Mas pela matemática, isso diria que não existe alguém. Tipo, existe alguém. Tipo, você com certeza afirma que você não tem a ausência de alguém. Tipo,
É muito doido. Porque você tá falando não tem e o ninguém na mesma frase. O não tem por si só já deveria ter. Não tem alguém nessa sala, você diz, não existe ninguém nessa sala. Não tem ninguém, você tá dizendo que não tem a ausência de alguém. Olha isso. E isso serve pra muita coisa. Quando a gente vê assim, eu lembro na lógica que a gente vê a ideia dos conjuntos do isso é verdadeiro ou falso, e a gente vê o ou e o e aí pelo senso comum tem muita coisa que a gente diz que é verdadeira ou que é falsa, mas que na matemática a linguagem faz com que não seja, tipo, que seja diferente do que a gente conhece. E isso dá assim... E eu acho que isso é o que mais explicita como que é uma linguagem por ela, sabe? A matemática é uma linguagem totalmente dela, que usa o português como uma tradução, mas que ela por si só tem o seu significado. É aquilo, a gente tenta falar matemática, no caso que a gente faz licenciatura, né? Tem matemática básica. E a gente aprende que matemática tem um idioma. Entendeu? A matemática tem um idioma. Exatamente isso. A matemática tem é letras, aquilo. mais sinais, sabe? É aquilo. Eu acho, principalmente quem tem mais contato com a matemática, eu creio que a gente tem até exemplos aqui. Mas se a gente pegar aulas em inglês, eu pelo menos não sei inglês, não sei Helena e Everton, eu sou completamente zerado em inglês. Saber é uma palavra muito forte, porque eu não morri de fome. Eu sabia, mas faz tanto tempo que eu não falo, que é igual, lembra que a gente falou lá no início do cérebro precisa praticar? Aí faz um tempo que pratica. Então, mas eu consigo pegar uma aula de matemática em inglês, em alemão, desde que os símbolos sejam iguais, eu consigo entender, porque é uma linguagem universal. Não tem pra onde fugir. É uma coisa que a gente tem na UF que a gente sabe muito. A gente teve, pelo menos eu tive, 6 professores não brasileiros nesses meus 4 semestres. Eu tive e por todos aí eles... Então, 6, 5, todo mundo mais ou menos nessa média. E mesmo quando eles não falavam português fluentemente, igual o caso de alguns, português fluente, no caso, né? Fluentemente, complicado. Não fala português fluente, no caso de alguns, só pra escrever no quadro com linguagem matemática, você entendia. Você conseguia ir pra frente ali, sabe? Eu acho que o ser humano, ele é um ser social, né? Tanto que a gente inventou as linguagens que a gente fala. Então, todas as línguas, assim, mesmo que você pegue 2 pessoas que não saibam a mesma língua, a gente consegue achar coisas em comuns que vão fazer com que uma comunicação básica saia dali. Você consegue, pelos gestos, fazer alguma coisa. Sabe, né? Apontar sempre é o caminho que precisa e precisar. Exatamente. Nunca vou esquecer a vez que chegou... A gente estava na Disney. Eu estava com a minha família tanto tempo atrás. Quando... Dilma, devolve o meu dólar a R$1,99. Saudade. E aí... A minha irmã estava saindo com uma sacolinha da Disney. E chegou um grupo falando, sei lá, holandês, norueguês, e começou pra ela. Aí ela. Com certeza, foi essa palavra. Gente, pode pegar. Pode pegar no Google Tradutor, vocês vão ver que foi exatamente isso, sabe? E aí eu sei que no final, elas apontaram pra sacola do castelo da Disney pra minha irmã. E aí minha irmã sacou que era a sacola da loja da Disney. Aí minha irmã conseguiu apontar pra onde era. E aí eles fizeram tipo, agradecendo. E foi, sabe? Conseguiu. Perguntaram o que queriam, conseguiram descobrir a resposta, conseguiram agradecer, deu tudo certo. Com as suas complicações, né? Mas a matemática, eu acho que ela é isso. Ela também é uma linguagem. Então, ela serviu para facilitar a comunicação e às vezes... E até mesmo facilitador entre pessoas que não necessariamente conhecem a mesma língua, mas a matemática acaba sendo uma linguagem universal. Permite que em qualquer lugar que você vá, como o Everton disse, qualquer lugar que você faça o símbolo do para todo, aquilo vai ser para todo. Para qualquer lugar que você faça o símbolo que indica somatório, aquilo vai ser somatório. Mesmo que a tradução, a palavra na língua nativa seja completamente diferente, vocês vão entender o significado, né? O significado construído em cima daquele símbolo, olha, já fui para o português, é comum a todos os países, pelo menos todas as regiões que trabalham a matemática. Inclusive, coisas que a gente escreve muito na matemática, o e e o ou, os conectivos lógicos têm seus próprios símbolos para caso a gente precise, a gente consegue se comunicar só por símbolo. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Isso, uma coisa
quando eu fazia música, eu lembrei agora. Outra linguagem que também é universal e só existe para a matemática é a música. Correto? A música também é uma linguagem que onde você for no mundo, a partitura é a partitura. E que tem uma base matemática absurda. Total, Pois é. Dentro da música a gente tem o nome da semitonada, semimínima, não sei o quê, mas você tem lá a partitura de 12 avos. Sei quantos avos? Exatamente. Não, se a gente falando assim, pegando muito o básico, o explícito, a matemática, os ritmos vieram das frações. A gente tem os símbolos que determinam 2 tempos, 1 tempo, 1 meio de tempo, 1 terço de tempo, 1 quarto de tempo. Então, tudo isso é matemática. Mas isso vai muito além. É porque faz tempo que eu pesquisei, mas eu lembro que uma vez eu achei um artigo que eu fiquei assim, meio até embasbacada, porque listou assim uns 15 conteúdos matemáticos completamente diferentes que tinham total relação com a música. Não, assim, eu tô aqui muito tempo na minha vida, e faz tempo que eu não toco, mas essas coisas você ainda lembra, né? E, gente, binário, terciário, é como você vai dividir em tempo de 60 segundos. E depois você vai pegar as notas que vão ser divididas dentro da divisão de 60 segundos do próprio compasso. Então, você vai ter várias subdivisões de fração sobre fração. Por exemplo, o hino nacional, no nosso país, é feito 2 vezes o binário, ou seja, é 30 segundos o tempo, o compasso dele, no caso, né? E você vai ter as notas divididas por metade do tempo, todas elas. Já são notas divididas, então... Até pro músico, matemática é muito importante. Pra gente tá ouvindo hoje, sei lá, do Black Eyed Peas, é necessário ter tido esse conhecimento matemático, sabe? É uma coisa que... Nossa, Black Eyed Peas é uma banda de velho, né, gente? Foi mal. Mas, enfim... É uma coisa muito necessária. E meu vizinho não fazia moto, gente. Você tá ouvindo, desculpa. Você... Mas outra coisa, né, que é muito visível na natureza, que aparece direto, né, é a famosa sequência de Fibonacci e o número de ouro, né, a proporção áurea. E a sequência de Fibonacci aparece em flores, aparece em, sabe, tem muita coisa. Na música também Oi? Flores, sim. O número de pétalas das flores. Grande parte das flores seguem a sequência de Fibonacci do número de pétalas. Sempre é um número da sequência. 1, 2, 3, 5, 8, etc. Sabe? Gente, morri não sabia. Pois é. E isso aí aparece direto na natureza e em outras áreas também. Eu sei que tem vários campos que aparece, né, essa sequência e que ela é muito importante, a proporção áurea é muito importante. Então, é uma coisa que, assim, novamente, sabe, a sequência de Fibonacci é uma sequência de recorrência, é a parte da álgebra, é um negócio completamente abstrato, e que se você for ver, tem um monte de aplicação. Tem muita coisa que acontece por conta disso, inclusive, né, novamente na arte, porque vários dos grandes artistas de épocas passadas aí usaram isso. Se eu não me engano, tem um quadro famoso, Mona Lisa, que é todo feito em cima da proporção áurea, sabe? Então... Caraca. Pois é. Tá ligado. Grande Da Vinci. Então, assim, que foi outro excelente matemático. Exatamente. O cientismo também. Então, assim, é aquilo. A matemática, ela tá em tudo. Ela tá na arte, ela tá tudo que você imaginar. E eu acho que é por isso que a gente tem que lutar, principalmente a galera que quer ser professor do ensino básico, da galera que tá mais nova, tem que tentar fazer as pessoas verem que a matemática não é, sabe, um bicho-papão, não tá ali só pra pegar no pé da pessoa que não gosta, não é uma matéria ruim, não é uma matéria chata, na verdade é uma matéria linda. E que tem, assim, infinitas aplicações. Pra que eu vou usar isso na minha vida? Pra infinitas coisas. Mesmo que você não vá usar diretamente, se você for um engenheiro, você vai usar. Se você for, sabe, até, tipo, hoje eu não sei como é que funciona, mas, sei lá, psicologia, a galera vê estatística, sabe? E combinação, tá bom? E análise combinatória, porque eu tenho uma amiga que tá fazendo e ela tá me mostrando a matéria, e assim, uma coisa que a gente pega e acha que não vai ver, não faz sentido, e tá ali, né?
até mesmo nos estudos de genética, a análise combinatória está 100% ali, né? E muitas outras questões matemáticas. Tanto que, assim, a biologia, ela foi considerada uma ciência a partir da época em que começou-se a estudar a genética. Porque antes disso, não existia nenhuma formalização matemática da biologia. E naquela época, mais do que hoje, era um rigor que, para ser ciência, você precisa ter algum cálculo, alguma questão matemática ali envolvida, alguma teoria matemática. Né? Exato. Então, a genética foi a forma que a biologia conseguiu se afirmar como ciência na metade da década do... Tipo, isso depois, né? Foi descoberto, mas só depois que conseguiram formalizar que a biologia foi se formando, e foi lá para o século XX, entendeu? E foi por causa da genética, foi por causa da matemática, que eu não concordo com essa ideia de que para poder ser relevante o conhecimento tem que ter matemática, mas ao mesmo tempo eu acho que é interessante a gente ver a análise de... São áreas que completamente diferentes, né? Tipo a biologia e a matemática a princípio, e você vê ali a relação, a inter-relação. A matemática pode estar na biologia, a biologia pode estar na matemática, assim como... Porque, no final, nós estamos fazendo análises do mesmo mundo, por olhares diferentes. E a matemática é uma dessas análises, a biologia é outra. Em alguns momentos, essas análises vão convergir. E falando do nosso cotidiano de matemática, por mais que às vezes eu não vou usar log, no meu caso principalmente, né, infelizmente, mas eu não vou usar o log, se você tá desfrutando de tantas coisas porque alguém tá usando, sabe? Então, muitas vezes você provavelmente tá usando o log do pular, se não é engenheiro, você vai usar. Mas se você tá andando de carro, olha para o engenheiro mecânico que usou aquilo, sabe? Se você tá podendo viajar de avião, alguma coisa assim, ou tá achando pra você uma coisa de outro país, é porque alguém usou isso, e a matemática foi extremamente necessária para esse processo. Inclusive, né, o Everton me falou esse negócio do avião, puxar novamente mais um gancho aqui, né, que é até um negócio que ele já tinha falado, que é a questão de as viagens de avião não são linhas retas, porque a gente sabe que sobre uma esfera, a reta não é o menor caminho entre dois pontos. Existe sim, uma gente, a Terra não é plana, olha que legal, tem que fazer esse ponto. Mas é uma curva, eu não sei o nome da curva agora, eu não consigo lembrar o nome da curva, mas ela é uma curva bem característica e que eu não sei exatamente como é que ela funciona, mas não é uma reta. As viagens de avião não são feitas em retas porque existe um caminho mais curto na geometria esférica. Mas quando eu falei da questão do triângulo com 3 ângulos retos, exatamente isso. É que o que configura entre uma reta é a menor distância entre dois pontos. Só que nem tem a menor distância entre dois pontos, é uma linha plana, digamos assim, né? Ela pode ser uma linha curva, que aí você vai ter essas configurações pelo fundo da linha de geometria esférica. A gente tem a geometria esférica em que um triângulo tem mais do que 180 graus. Pode ter, não sei se tem ou se pode ter, mas enfim, mais do que 180 graus. E a gente tem a geometria hiperbólica, que é justamente o contrário. É hiperbólica o nome? Agora eu não lembro exatamente, mas que é justamente o contrário, em que um triângulo ele tem menos de 180 graus, por conta da curvatura do espaço, desse espaço que a gente está estudando. Então, assim, e se eu não me engano, são a partir dessas geometrias que a gente tem, por exemplo, as imagens de satélite, né? Os GPS e tudo mais que a gente usa. Sim. Todas as capturas espaciais e toda a questão para além da Terra que a gente tem são graças a essas concepções matemáticas e geométricas. É muito engraçado, como professor de física por atividade X no ano passado, ele falou pra gente, aquele desenho do satélite, né? O satélite tá pegando 2 pontos da Terra, uma linha reta. Não é nada disso, cara. São vários mini íris que vão acoplando, sabe? Às vezes dá até a volta, pegando o fator gravitacional pra dar a volta e pegar do outro lado da Terra. Às vezes o satélite consegue pegar do outro lado, não só daquela primeira face onde ele tá mostrando. Por causa disso mesmo, geometria, você vai ter essa linha geométrica pra fazer isso. De novo, voltando aqui, né? Voltando ao podcast com curiosidades bizarras, isso aqui agora é o que eu vou falar. Não tenho propriedade para falar, não tenho estudos sobre. Edu, porém, só para lembrar, gente, que a gente não falou aqui ainda, então vocês dão licença não sabem disso. Mas no nosso primeiro episódio do podcast, toda a gente fala, a gente não tem nenhum compromisso real com a verdade. Então vai ter um monte de baboseira que a gente vai falar aqui no meio. Não levem tudo tão a sério. Não levem tudo tão a sério. Mas, assim, eu pesquisando um pouco, vendo pela internet aí,
Uma coisa que eu descobri que eu não sabia, mas é que a física quântica, ela é toda baseada, ela é toda montada, fundamentada em cima dos números complexos. E sem os números complexos, a física quântica não fecha. A teoria quântica ela é toda fundamentada em números complexos. Então você pensa, fala, nossa, números complexos, pra que eu vou estudar números complexos, números imaginários? Tipo, o negócio nem existe, né? A gente sabe que existe, a gente sabe que tá ali. O meu pensamento é a pessoa falando, eu parei pela estudadinha em física quântica. Eu travei nessa parte ainda. Não, tipo assim, Mas tudo bem. eu não tava estudando, eu tava simplesmente vendo vídeo e surgiu pra mim ali um vídeo explicando a ligação, mais ou menos, do porquê que a física quântica ela funciona com os complexos. E eu achei isso extremamente interessante, porque assim, você pensa, números complexos, nossa, como é que eu vou aplicar números complexos na realidade? Os números complexos têm muitas aplicações dentro da própria matemática, né? As soluções de equações, de equações polinomiais, por exemplo, aparecem muito aí com números complexos, mas fora, né, na vida real, como é que eu vou pensar num número complexo? E aí ele aparece. Então, mesmo que seja numa escala quântica, numa escala em que a gente não consegue ver, que não é nada palpável, eu sei, mas até isso tem aplicação. Então, nada é simplesmente porque é. Nada é simplesmente, vou estudar isso aqui, mas não tem aplicação nenhuma. Por mais que não tenha na hora, pode ser que tenha, sabe? Por mais que a matemática que a gente desenvolve hoje não tenha uma aplicação direta hoje, tenha só, talvez uma aplicação dentro da própria matemática, mas amanhã pode ser que tenha uma aplicação no mundo real que ela seja extremamente importante, como hoje a gente tem aí a física quântica, um dos maiores campos da ciência, a mecânica quântica, no caso. E é aquela ideia, né, cara, de que a Helena comentou nisso, acho que foi a Edu comentou nisso, na verdade, que realmente a matemática não tá fechada, nem a física tá fechada, nada disso. Por mais que a gente... Aliás, cara, nenhuma ciência está fechada. A gente não chegou a zerar nenhuma ciência, seja das áreas sociais, das áreas das humanas, são sociais. Até porque eu acredito que fechar completamente uma ciência vai ser praticamente impossível. Talvez já que... as humanas fechem quando nossa extinção é iminente, né? Então, mas as outras também. As outras também, porque todas as outras, elas não são necessariamente a natureza. Elas são as nossas interpretações da natureza. Então, sem o ser humano, literalmente nenhuma ciência existe. Mas a natureza continua existindo. A Terra... Mas a gravidade, ela não é, não é que ela é a natureza. O nosso conceito de gravidade que faz parte da ciência. E ele não vai existir. Não, mas amigo, tem até um paradoxo. Eu também tava vendo esses dias aí. Tá, essa parte eu tenho mais. E isso aí eu acho que você pode me responder até melhor do que eu, porque você tem esse lado mais puxado para as humanas. Mas é o seguinte. Pensa que no meio de uma floresta uma árvore cai, mas não tem nenhum animal por perto, não tem nada por perto e ninguém escuta esse som. Ninguém vê, ninguém demarca essa árvore realmente caindo. Ela caiu de verdade? Ela realmente caiu ou não? Não, calma, eu acho que o paradoxo não é esse. O paradoxo é, o barulho existiu. Não, assim, o barulho da caída existiu, porque cair ela caiu. Você pode ter a marcação de ela. Ela caiu, mas a gente denomina como queda aquilo que a gente consegue ver e contabilizar. Como ninguém vai registrar aquilo, vai ser como se não tivesse caído. Para a história vai ser como se ela não tivesse caído, mas ela caiu. Mas o paradoxo que eu quis dizer, eu acho que é a parte do barulho. Ela fez barulho quando ela caiu? Em questão de não. Tem a ver com a nossa percepção. Tudo que existe é porque a gente percebe. O que a gente não percebe não existe. É basicamente isso. Então, se a gente some, o universo é só um aglomerado de massas e, átomos e, enfim, caos, né? Entropia, etc, etc, etc. Se a gente some, o universo funciona perfeitamente sem a gente. Exatamente. A gente é nada. Voltando ao nosso papo existencial de todo podcast. A gente sempre fala do nós temos que tomar cuidado com o aquecimento global, porque vai ter o fim da Terra. Gente, não vai ter o fim da Terra, vai ter o fim da humanidade, mas a Terra vai se adaptar, vai surgir novas espécies que vão se adaptar às novas condições, a Terra vai continuar existindo de uma outra maneira. Quem não vai existir é a gente. Eu não sei se é sobre certo, mas acho que a Terra já teve 5 grandes extinções antes da gente, não foi? Ou 6 grandes extinções da gente, que a gente conheça. Não sei. Assim, mas capaz. Então, além dos dinossauros, tem mais umas 4 que o ser humano... A gente não, nós 3 aqui, pelo vídeo, só dinossauros.
Mas o ser humano já conseguiu contabilizar e raciocinar, tá ligado? Então, as 3 grandes extinções. Então, o ser humano vai ser a menor delas, tá ligado? O dinossauro é bem maior que a gente, ela soube sobreviver a ele. Então, uma coisa interessantíssima de se pensar é que a Terra ela tá no meio de um período glacial. A gente está numa das épocas mais frias da Terra. Apesar do aquecimento global, apesar da mudança em que os humanos estão fazendo na temperatura do planeta, a gente tá no meio de uma época do glacial. É uma época quente, tipo assim, é porque as eras glaciais elas têm ciclos, e a gente tá num dos ciclos quentes da era glacial, mas o que configura uma era glacial é ter gelo nos 2 polos. E a gente tá no meio de uma era glacial. a gente tá quase lutando pra acabar com isso, né? Mas assim, Então, o planeta é pra ter. o planeta já teve muito mais... Mas é sempre bom lembrar também que o aquecimento global, ele não necessariamente denomina só aumento de temperaturas, né? Porque a gente teve, por exemplo, no meio desse ano, um aumento extremo de temperaturas no Canadá, que é anormal, e um esfriamento anormal aqui no Brasil também. Tá tranquilo. Sim, o que a Helena falou é muito importante. Mas, enfim, o que eu tô falando não é pra desconsiderar o aquecimento global, porque ele de fato, muito importante. É uma coisa muito importante pra nós, seres humanos, mantermos vivos sobre a Terra. Exatamente. A nossa sobrevivência depende diretamente de que a gente mantenha o planeta nessa temperatura. Talvez para o planeta não seja tão importante esse 1,5 graus, mas para nossa manutenção, para nossa sobrevivência, não só nossa, mas de milhares e milhares de espécies, é sim muito importante. Então não dá para desconsiderar. A vida como a gente conhece hoje na Terra, é necessário que o aquecimento global seja tranquilizado. Talvez para a Terra em si, o planeta Terra, o espaço global no espaço, global não, né? O espaço, a matéria no espaço, aí saiu a frase. A matéria que circula ali no espaço, não seja necessário esse aumento ou diminuição de temperatura. Mas para a vida sobre ela é necessário. Porque, assim, é aquilo. Tiveram épocas em que a Terra estava muito mais quente e teve vida, mas a vida como a gente conhece e a nossa vida, fundamentalmente, a gente só vive nesse planeta se a temperatura estiver estável. Então, assim, não adianta desconsiderar o aquecimento global ou dizer que ele não existe, porque isso Exatamente. É uma das maiores fake news, é uma das piores coisas que se pode falar. Você fala isso, ao mesmo tempo você vai falar que a Terra é plana, né? É uma rosquinha. É a rosquinha que fica subindo no espaço. Pois é. E enquanto isso... É porque, assim, querendo ou não, descobriram que a Terra era redonda, descobriram que a Terra era uma esfera pela matemática. Né? Foi eu não lembro agora o nome, eu acho que é Eratóstenes, eu não tenho certeza, por favor pesquisem essa informação. Porém, se eu não me engano foi Eratóstenes o nome dele. Ele era o cara que cuidava da biblioteca de Alexandria, e em um dos livros tinha falando que numa certa cidade, em tal dia do ano, a sombra era tipo assim, perpendicular, né? Ao meio-dia não tinha sombra no local. E só que na cidade dele, naquele dia, a sombra tinha, né? Tinha sombra sim. E aí ele mandou uma pessoa até lá, e eles fizeram as medições, eles viram a diferença de angulatura entre as sombras, sabiam a distância entre as duas cidades, e com isso ele estimou o diâmetro da Terra com uma precisão de mais de 90%, eu acho que era mais de 99%, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano são mais de 99% de precisão. Cara, é um erro muito grande da gente pensar que foi só ali em Nicolau e Ptolomeu e em Galileu que vai ter a construção de Terra não centro universal e Terra redonda. O professor Difícil falou, cara, os babilônicos já tinham contagem de segundo perfeita. Eles tinham milissegundos perfeitamente, por causa dessa questão de saber que a Terra era redonda e como é que passava o tempo. Eles contavam milissegundos já, os babilônicos, sabe? Então, assim, muitos mil anos antes de Cristo ainda, 2.000 anos antes de Cristo, sabe? Só que os conhecimentos foram perdidos, né? Foram apagados. Não foram perdidos, né? Foram cobertos, digamos assim, né? Pela evolução de igreja. E aí a gente sabe toda a história já, sabe? Toda a história. Mas assim, é aquilo. Eu perdi de novo. Eita, minha... Mas é isso, mas a matemática é uma coisa que tá muito presa no cotidiano, que às vezes a gente esquece do contato, sabe? Igual a Nina falou do negócio, hoje a gente pega o celular e eu translate ali, tá ligado? Na hora. Eu falo em português, ele traduz alemão, a pessoa fala alemão, traduz em português e pronto. Resolveu o problema de não sei falar alemão e vou parar na Alemanha. Eu não sei falar inglês e vou parar na Disney e vou ficar da Helena, sabe? É mais tranquilo de resolver por isso que é matemática, do que o Edu falou, de fotografia, de binário, que é o código para o celular.
Exatamente. Mas a gente, ele não tava perdida e ela voltou agora. Foi só essa risada. Mas existem aplicações matemáticas, você vai ter 99,9999999 vai decimal aí, coisas no mundo, sabe? Até com essa pegada de humanos, que vai ter aplicações de matemática, mas falar agora da questão da história. Você vai ter toda uma... A matemática gera história, a história gera matemática, então tudo isso, não vai ter área que vai fugir dela, Sem sabe? contar que para qualquer pesquisa numa área de humanas, você que quer trabalhar com as ciências humanas, mas acho que não vai ver matemática, é essencial você saber matemática para poder desenvolver uma pesquisa que seja mais factível, que traga dados mais corretos, que traga de forma que você possa otimizar também o que você mesmo está pesquisando. E, cara, e aquilo que a gente já falou antes no podcast, né? O conhecimento é um só, sabe? Nós, seres humanos, dividimos o conhecimento em área de humanas, área de exatas, área de linguagens, e vamos dividindo. Mas o conhecimento é um só, ele todo interligado, sabe? Não existe a parte do conhecimento que não tem interligação com outra área, a área que não seja dele. Já que você falou, Everton, acho que... Eu não sei, acho que vocês falaram muita coisa, com certeza, sobre esse tema. Tem muito o que se falar, tenho certeza que existe muita gente que poderia contribuir bastante também. Mas eu acho que essa é a ideia, mostrar que a matemática, ela é nossa. Foi mal, um cara cortou giro aqui dentro do meu quarto, do nada. E a gente concentrou todo mundo, mas a gente tava falando sobre a matemática é humana. Eu acho que assim, não adianta a gente tentar separar a matemática do nosso mundo se a matemática foi feita por nós, pela nossa visão de mundo, vivendo nesse mundo. Então, ela está completamente intrínseca em tudo que a gente fez, em todo o processo de desenvolvimento, toda a história da humanidade, toda a nossa atualidade. A matemática está 100% ali, porque a matemática ela foi uma ferramenta humana desenvolvida para tudo. Tem muita coisa. Então, acho que aprenda matemática, sabe? Entendendo que é alguma coisa muito importante, entendendo que é muito rica e que o simples conhecimento dessa área vai agregar para a sua vida. Aprenda também a conhecer por conhecer, nem sempre só se questionando para que isso vai servir. Mas se você tinha essa pergunta e desejava essa resposta, a gente espera que esse podcast tenha ao menos te dado um direcionamento sobre isso. E como eu acredito que em grande parte dos nossos ouvintes, por exemplo, pela licença, são licenciandos, são pessoas que vão lecionar, a gente também teve a ideia de tentar trazer aplicações para quando o aluno vier perguntar: professor, mas por que eu vou usar isso na minha vida real? Por que log me importa? Porra, amigo, tem muita coisa que vai te importar, tá ligado? Você veio de onde? Você veio de carro, sei lá, você viu um carro na rua, log importou pra caramba pra isso existir, sabe? Então... Inclusive, eu gostaria de dizer que, por exemplo, os professores, a gente tem um contexto atual da BNCC em que muitas alterações do currículo estão sendo feitas. E aí, por exemplo, o Enem não cobra mais que, pela BNCC, que em matemática, no currículo comum, os alunos vejam logaritmo. Apenas funções logarítmicas, que não necessariamente dependem de ver todas as propriedades do logaritmo. Mas, se o aluno não aprende isso, ele não consegue ver determinadas matérias da química que exigem esse conteúdo. Então, o currículo é muito mais do que só daquela matéria, porque as matérias estão interligadas, a gente falou isso o tempo todo. Então, a matemática, principalmente como base, como um instrumento de linguagem de várias outras matérias, a gente tem isso. Talvez eu não vou usar o log para a provinha do Enem de matemática, mas eu vou precisar disso para compreender uma parte da química que também faz relação com o meu cotidiano, que faz relação com o mundo, porque senão, da onde que aquilo foi tirado, né? A gente tem que ter essa ideia de que ninguém inventou simplesmente nada. Os conhecimentos, eles vão surgindo de acordo com as demandas humanas, de acordo com o que os humanos vão observando. Acho que só isso que eu gostaria de acrescentar que me veio à cabeça. Não, você falou agora, viu um bagulho na minha cabeça que é muito legal, que é a questão do som, sabe? Propagação de som. Não sei se alguém já... Eu acho que nós já fizemos isso com certeza, mas se você, caso não fez ainda, chega em casa pra tomar aquele seu banho, vai ver aquela música maneira, bota o celular na cuba do banheiro, por favor, com a antena desligada, né? De preferência. Bota na cuba
com a música. E deixa. E vê a diferença de som de quem você vai aproximando e você deixa na Cuba. Cara, o som quase duplica o som. A potência do som. Porque são ondas que vão batendo e tal. Ah, mas isso é física. Mas é gráfico, não é? Não é matemática, não é um seno ali. Não, como eu aprendi quando eu estava fazendo aula de canto. Então, um negócio totalmente aleatório pro teatro que eu faço. Sim, muito aleatório. Mas que o professor estava ensinando que os melhores lugares para você cantar são aqueles em que o som reflete mais. Isso depende da superfície. Então, por exemplo, por que a acústica no banheiro é melhor? Por causa da reflexão do material que compõe a parede. Então, sim, até para uma pessoa que é um artista, que teoricamente no mundo musical, matemática não é nada, mas para você conseguir... Já provamos o contato com as músicas. Já provamos o contato com as músicas. E agora eu vejo até que a questão de melhor... todos os estúdios musicais são produzidos, todos os locais propícios para apresentação, eles precisam pensar nos melhores locais de reflexão do som, para poder propagar aquilo, para ter uma acústica melhor. Então, a matemática está em tudo. É aquela ideia do teatro, né? Que é nada mais que um grande ícone, né? A pessoa que tá lá na frente, até o alcance vocal, o teatro é feito no formato de ícone, que a fala vai se espalhar de forma mais fácil para todos conseguirem ouvir igual. E várias outras estruturas que a gente tem na sociedade, estrutura mesmo física, que tem essa dinâmica de imagem, igual a gente falou, da luz, da casa de espelhos, ou então do som. E é isso, cara. A matemática vai aplicar na sua vida financeira, na sua vida estrutural, na sua vida pensativa mesmo, de lógica. E quando o aluno perguntar, onde é que eu vou aplicar isso, cara? Tudo tem aplicação, mesmo que indireta, enorme, sabe? Nada ali é à toa. Uma coisa a se pensar é que a matemática ela não precisa ser diretamente aplicada. Primeiramente, né, como a Helena falou no início do podcast, a gente tem a matemática como uma forma de desenvolver a lógica, o raciocínio lógico e o pensamento lógico, certo? Para a resolução de problemas, você resolver, tipo assim, você conseguir montar um passo a passo, uma sequência para conseguir resolver um problema, ou então aquela ideia de você pegar um problema grande e dividir em problemas pequenos. Isso é um dos maiores motivos do porquê a matemática está sendo ensinada, né? É você pegar e aprender, de fato, a pensar e a resolver problemas, a responder perguntas. E, além disso, tem a questão de que tudo que você vê na matemática é como uma ferramenta. Já viu uma caixa de ferramenta? Tem um monte de ferramenta ali que você olha e se pergunta, meu Deus do céu, para que eu vou usar essa ferramenta? Não, cara, nossa. Nunca nem ouvi falar. E tem um monte de ferramenta que você pensa, eu nunca vou usar isso na minha vida. Só que se chegar no momento é uma que barra você de ferro. vai precisar... É literalmente um dedo de ferro, tá ligado? A chave. Então, e nossa, é muito útil, juro pra você. Então, é aquilo. De início, você olha aquilo e você, sabe, não pensa em nada. Você não vê uma aplicação para aquilo. Mas quando você precisar usar, você vai ter na sua maleta de ferramentas aquela ferramenta para utilizar. E a matemática é exatamente isso. É a sua maleta de ferramentas. Então, por exemplo, a gente estuda funções do primeiro e segundo grau no primeiro ano, em paralelo ao que a gente vê cinemática, né? Os gráficos do MRU e do MRUV, que são o quê? São funções afins e quadráticas, de primeiro e segundo grau, sabe? E não só isso, a gente vê trigonometria para depois estudar o movimento harmônico. Perfeitamente, Edu. E até o exponencial, a gente vê aí, tem o decaimento radioativo na química, na física, né, para quem estuda a parte de física nuclear. Eu não sei se isso é dado no ensino médio ou não. No meu colégio eu tive para encher linguiça, porque eu tive um ano a mais de ensino médio, eu tive 4 anos, então um ano eu tive que encher linguiça. Não, mas passa o decaimento. Base. O decaimento da física, a meia-vida da física tem. Aí, da química, né? Que química, física? Então, mas isso tudo é o quê? Exponencial. O logaritmo na física, eu sei que o logaritmo aparece na física, eu não lembro agora exatamente, tem relações do logaritmo na física, né, da parte de termodinâmica, eu lembro de ter visto elas, mas eu não lembro exatamente como elas são, de fato, nessas fórmulas, eu sei que elas existem, e não só isso... Log no ensino médio é o nosso grande demônio, né, que a gente vê em química, vê em física, vê em matemática, não entende uma das três.
Pois é. Então, assim, e aí você vai vendo que a matemática é como um cinto de ferramentas, é você se tornando o Batman. Então, se você tem o sonho de se tornar o Batman, estude matemática. Sabe? E o problema, geralmente, da matemática é que as pessoas não conseguem ver isso. Porque as pessoas não aprendem de verdade, elas só gravam que para essa questão eu uso, para resolver Bhaskara eu faço isso, para resolver isso eu faço isso. Mas se não vier o tema da questão para a pessoa, ela não consegue entender que tudo que ela viu é um cinto de ferramentas para ela perceber qual se adequa melhor e colocar. A gente tem isso no ensino, que a pessoa precisa, assim, que esteja dito qual é o tema para ela já saber qual a ferramenta que ela vai usar, que ela não usa, né? Ela só copia a fórmula e joga. Mas a matemática não é copiar a fórmula e jogar. É você ter o entendimento, ter a lógica de qual das minhas inúmeras ferramentas que eu aprendi eu posso usar para resolver esse problema. Essa é a matemática em si, é você ter essa jogada, tipo, isso é muito matemática. A matemática não é só você fazer a continha, a matemática é você ter a visão de qual parte da matemática você pode usar para resolver aquilo. E uma coisa que a matemática nos traz, que é o problema, exatamente a capacidade de problematizar as coisas, que é uma ferramenta matemática que é muito útil no nosso dia a dia. Que é, eu tenho uma situação, eu tô no caos dela, ela tá me consumindo em caos, mas a matemática dá a forma de você, mesmo que não seja uma questão de números, você colocar aquilo num papel mental que seja e transformar num problema. De você ter essa noção de aqui me falta água, aqui me sobra algo, e transformar isso num grande problema, pra você ter como solucionar ele. É aquilo que eu tava falando, né? A questão do desenvolvimento do raciocínio lógico, do desenvolvimento do raciocínio matemático mesmo, sabe? Pra você pegar e responder uma pergunta, resolver um problema. Ou achar essa pergunta, às vezes, né? Tem muita vez na nossa mente que a gente não consegue achar essa pergunta. E ela vai te ajudar a formar essa pergunta. Fora, e além de tudo isso, a gente vê muito, tipo, a gente vê matemática, a matemática no ensino médio, a gente vê matemática porque, querendo ou não, a gente precisa apresentar aos alunos as diferentes ciências, porque a gente precisa de mais cientistas. Esse também é um dos motivos. A gente tem poucos matemáticos no Brasil, sabe? E no mundo. Matemática, assim, mas principalmente no Brasil a gente tem poucos. Porque muita gente chega lá na frente, tipo assim, chega no ensino superior já não gostando, chega no ensino médio já não gostando de matemática e não faz ideia da proporção que isso toma, entende? Então, querendo ou não, a gente precisa ensinar matemática, porque a gente precisa que as pessoas tenham contato com a matemática. Isso também é um dos motivos, e essa também é uma das utilidades da matemática na escola, no cotidiano, sabe? É isso, cara. Eu acho que se a gente for pegar pra falar, a gente vai falar mais 1 hora aí sobre... A gente sempre fala que não sabe o que falar e depois a gente vai dando corda e quando vê já passaram 3 horas. Foi aquilo. No nosso grupo, né, a Helena falou, nossa, gente, eu não sei nada do que falar sobre esse tema. Aí eu falei, e falou mais que eu e você somado no final. Pois é. Não, eu falei, amigo, só segue o fluxo e vai. Igual a gente sempre faz. É isso. E olha aí, falou mais que a gente. É isso, mas... É isso, gente. Pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, fico feliz de ter nos dado... Acho que é quase 1 hora entre cortes e tudo mais. Ou já deve passar um pouquinho de 1 hora. Não dá pra ter uma noção muito perfeita, mas por aí. Espero que tenham gostado. A gente fala muito baboseira no meio, perde a vez do assunto, mas é nossa vibe, é mais contraído, é um bagulho pra você ouvir. Eu não falo nisso, né? Mas é um bagulho pra você ouvir. Ou você tá estudando, ou quando você tá uma matéria mais fácil, né? Ou quando você tá indo pro trabalho, indo pra faculdade. Ou o que você estiver fazendo na vida, não precisa de ser... Pegando ônibus, sabe? Não é pra ser uma companhia. Pense na gente uma companhia, pessoas a fazerem chatos, tipo lavar a louça e passar pano na casa, sabe? E é pra isso, pra ter essa noção, e a gente vai tentar trazer assuntos assim, claro, ligado à matemática, mas também ligado ao nosso dia a dia, à nossa vida. Assuntos que estejam inflamando também na sociedade muitas vezes, como foi a nossa primeira ideia de inflação, que não foi tanto, porque a gente não sabe muito sobre. Então, a gente voltamos, ficamos tendo um problema interno aqui, na minha casa, no caso, tem um corte muito bruto. Mas não lembro exatamente onde eu tava falando, mas é isso, nós somos... pensa em uma companhia, alguém pra falar sobre essas coisas. Lembrei, tava falando da inflação que a gente não falou. Quando a gente falou que ia falar, mas que bom, ninguém conhece tão bem assim a economia pra falar bem disso. Então foi por outros assuntos por causa disso. Se em algum momento você se sentiu ofendido por alguma fala idiota nossa,
Poxa, cara, eu peço desculpas, porque é basicamente isso. Pense que é uma conversinha do barzinho com amigos que a pandemia não deixa mais ter. É essa vibe que a gente tenta trazer, podcast. E é isso, como se fosse um encontro de amigos mesmo. Tá sempre convidado a estar junto com a gente, se achar legal. Vamos estar produzindo mais vezes. Agradecemos muito a licença por agora estar fazendo parte dele também, né? Estamos numa central maior. E eu acho que é isso. Acho que a minha deixa de palavras é isso. Agradeço muito. É isso 35 vezes. Foi mal. Mas basicamente é por aqui que eu vou deixando. Eu sou o Everton e agora eu e a Helena falem suas despedidas. Palavras finais não, pelo amor de Deus, né? Suas despedidas. Bem, gente, muito obrigado por ter ouvido aqui a gente falando por muito tempo. Peço que expliquem as informações que a gente fala aqui, porque como o Everton falou, a gente nem sempre fala as informações. Nem sempre a gente fala com 100% de base na realidade, a gente fala com base no que a gente ouviu, né? É a famosa fofoca, mas enfim. Universitário, tá vendo? Não é Fofoca universitária. É um podcast de edificação, gente. Vocês que não entenderam. Então pesquisem sobre as coisas, se vocês tiverem alguma curiosidade ou alguma coisa que, tipo assim, a gente falou muito errado. Pode corrigir, a gente não tem nenhum tipo de ego aqui, ninguém vai ficar triste. O Spotify tem alguma aba de comentários? Acho que não tem, não, né? Vai no YouTube e corrige, só mandar no YouTube, a gente também tem o canal no YouTube, Matemática Sem Aula. Pega Matemática vídeo, Sem Aula. Pode ser primeiro e falar, cara, naquele podcast você mandar o podcast no... Pode falar não, caralho, pode falar outro podcast. Vocês mandaram no Dá Licença, vocês falam isso errado. No próximo a gente vai corrigir. Pode dizer que eu vou ler o seu comentário e falar, muito desculpas, o certo é assim. Então deixa eu ver isso aí. Só falar que a gente errou, é muito fácil. Explique também aonde. É isso aí. Acho que... Tchau, gente. Acho que no final o Everton e o Edu falaram tudo. Mas eu fico muito feliz que vocês tenham escutado. A gente sempre se sente honrado, né? Que a gente faz isso aqui como uma diversão pra gente. Foi uma forma que a gente encontrou, era um trabalho de uma disciplina, mas que acabou sendo uma salvação pra gente, uma forma da gente aprofundar nossa amizade. Então, assim, a gente só tá compartilhando um pouquinho com vocês um momento nosso, um momento que pra gente é muito importante, até como seres humanos, nesse momento de formação tão difícil com a pandemia. E a gente espera que você tenha gostado, que tenha se sentido um pouco com a gente, conversando com a gente também. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.